Seja muito bem-vindo ao nosso culto dominical aqui em Ourém, Distrito de Santarém, Portugal. Nós fazemos esse culto em louvor ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e também por uma ordem dele, né? De fazermos para louvarmos o Senhor e para também divulgarmos a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora o nosso irmão Paulo, que vai trazer para nós dois louvores abençoados. Espero que vocês gostem. E logo depois nós vamos, então, para a nossa mensagem. Eu quero iniciar, antes do irmão Paulo, com uma oração e pedir a Deus para que a sua graça esteja sobre nós nessa manhã. Amém? Senhor amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar ouvindo a tua palavra. Tu possa nos abençoar, nos dar a tua graça, Senhor, nos dar a tua inspiração, falar conosco. Espírito de Deus, que as pessoas que vão ouvir esse culto, essa mensagem, esses louvores, sejam impactados pelo teu Espírito. Teu Espírito possa usar essas palavras, esses hinos, Senhor, a mensagem, para fazer a tua obra em cada coração. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir o nosso irmão Paulo. A paz do Senhor a todos, nossos irmãos de Portugal, da cidade de Aurém, em Santarém.
de segurança. O primeiro foi gratidão ao Senhor, e esse agora é o hino de segurança. Meus irmãos, agradecemos ao nosso irmão Paulo, né, pelo carinho, por ter mandado os vídeos, ter feito esforço. Ele parou de fazer as coisas dele para nos abençoar. Então, Deus te abençoe, nosso irmão Paulo. Ele está na Igreja Metodista do Malé. Malé fica perto da Sulacap, no Rio de Janeiro. Se você mora ou quer conhecê-lo pessoalmente, pode ir lá na rua Núncio Ostini, número 6, número 60, desculpa, no Malé, tá bom? E você vai ser abençoado com o louvor dele e da congregação, e também com a mensagem poderosa do pastor Gilberto. Bom, vamos passar logo a nossa mensagem, que está lá no capítulo 6 do livro da Carta aos Efésios, no versículo 12. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler juntos, amém? Está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, quantas vezes nós lemos este versículo por diversas razões, com diversos propósitos, mas não percebemos claramente o que está dito nele intrinsecamente. E nós vivemos cometendo esse erro dia após dia. E o nosso adversário nos insta a colocarmos a culpa, a responsabilidade só sobre a pessoa, seja do nosso amigo, seja do nosso parente, do nosso cônjuge, e nós não percebemos, né, que eles são usados pelas hostes espirituais da maldade, pelos príncipes desse mundo, pelas potestades. Nós muitas vezes focamos no homem, na mulher, na criança, e esquecemos que por trás do mundo visível existe também um mundo invisível. O diabo, ele se esconde atrás de pessoas. Ele usa pessoas para nos entristecer, para nos angustiar. Ele usa as pessoas, muitas vezes, para nós não vermos a sua atuação. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo muito comum para quem é casado. Então, quem é casado vai ter uma percepção muito clara disso que eu estou a falar. Quantas vezes o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa, já te disse coisas que você estranhou, achou estranho, mas te magoou profundamente. E você fica pensando, mas por que fez isso? Qual foi a razão de ter feito isso? A razão é que não era aquela pessoa que estava falando. Ela estava irritada, provavelmente, fora do contexto, e se deixou levar por um assunto, ou por uma questão pessoal. Então, o nosso adversário, ele trabalha em várias frentes. Ele trabalha dentro de nós. Quantas vezes nós recebemos uma bênção, temos uma alegria e logo depois ele lança uma seta de tristeza, uma seta de angústia, uma seta de preocupação, ou muitas vezes expõe o desprezo de pessoas que nós amamos para nos roubar a alegria, nos roubar o ânimo. Quantas vezes a pessoa, o crente, ele fica triste? Quantas vezes ele fica angustiado com situações, às vezes no futuro. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda, mas a gente está preocupado, angustiado. Então, nós temos que vigiar com a nossa alma. Em Provérbios 4, 23, vamos abrir lá em Provérbios 4, 23, diz assim, olha, vamos abrir aqui, junto com vocês, está sendo tudo feito ao vivo, né? E a cores. Provérbios 4, 23.
Abre sua Bíblia comigo, vamos lá. São poucos os versículos que nós vamos olhar. 4:23 está escrito assim: sobretudo, o que deve guardar, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, se deve guardar, guarda o teu coração. Então, nós temos que proteger o nosso coração de tristezas, de angústias. Às vezes, proteger o nosso coração de alegrias extremas. Sim, a alegria pode te levar a cometer erros. O entusiasmo, a empolgação. Quantas vezes não levam as pessoas a fazerem casamentos que não são próprios, a fazerem negócios que não podem manter por causa do entusiasmo e da, do entusiasmo de fazer aquilo, né? Da alegria, da falsa alegria. Quantas vezes os não crentes bebem para ficar alegre e fazem besteira? De tudo se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da tristeza, porque quando o diabo te atinge na tristeza de coração, você perde as forças, você perde o ânimo, você perde a esperança. Não deixa de te roubar isso. O diabo é ladrão. E ele sabe muito bem aonde te atingir para te deixar fraco. Ou alegria extrema, se você é extremamente empolgado, mas começa as coisas e não consegue terminar. Quantas pessoas, né, tantos jovens, começam a faculdade, daqui a pouco não é aquilo que eles queriam, param, mudam para outro curso e vão, e daqui a pouco não querem mais nada. São ótimos para começar e são péssimos para terminar. Estão empolgados demais. Tem que vigiar com o coração. Tem que vigiar com isso. Tem que vigiar ao teu redor, na tua vizinhança, no lugar onde você costuma, né, ir, tomar um café, comprar um pão, porque às vezes uma palavra vem dessas pessoas. Às vezes uma pessoa amargurada, triste, fala um negócio para a gente que deixa a gente desconcertado. Né? Então, vigia com essa pessoa. Tem pessoas que aparentemente são boas, mas quando você começa a ter um pouco mais de conhecimento, a tua alma começa a querer se afastar delas. Pessoas negativas, pessoas ambiciosas, pessoas invejosas. Vigia, porque a tua luta não é contra aquelas pessoas, mas contra o espírito que está usando aquela pessoa contra a sua vida. Tem que vigiar junto à tua família. A tua família pode te direcionar para um lugar que você não quer ir. Ou para um lugar que você até acha que deve ir, mas que não vai te levar para uma boa solução. Né? Às vezes nós temos um insight de Deus e quantas pessoas, né, chegam para nós e querem nos desanimar, às vezes até por boa intenção, querem cuidar de nós, não querem que a gente faça certas coisas, mas não estão sendo usados por Deus. Você não sente paz naquilo que elas estão falando. Então, cuida, também vigia, porque o diabo também usa pessoas da nossa família, pessoas da nossa confiança, tanto para nos elevar quanto para nos abater. Né? No trabalho, né? No trabalho, quanto mais na igreja. Quantas pessoas ficam lutando por cargos,
por vaidades, por besteiras. Isso tudo é o nosso adversário que está lutando contra nós. Às vezes o diabo manda um emissário, dá um tapinha nas costas porque a gente pregou bem, porque a gente cantou bem, porque a gente louvou bem. Um dos maiores receios que eu tenho é quando eu acabo de pregar e uma pessoa chega para mim e diz assim: "Ah, pastor, pregou bem." Olha, cuidado, porque o diabo pode usar isso para fazer você se elevar além do que você merece. E a vaidade levou à derrota humana, né? O desejo de de ter uma coisa que não é para nós, nos levou à queda, nos levou à desobediência. Lembre-se que Satanás é astuto, ele nos conhece muito bem, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, nos acompanha 24 horas por dia, sabe muitas vezes as nossas reações noturnas, sabe o que nós pensamos, não o que nós pensamos, o que ele consegue discernir das nossa leitura facial, sugere pensamentos que parecem ser os nossos pensamentos. E nós temos que vigiar até com os nossos pensamentos. Temos que tomar conta porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra entidades que usam todo o poder que têm, toda a vantagem que têm sobre nós. Nós temos uma grande vantagem sobre essas potestades, que é a oração, é o discernimento dado por Deus. Mas muitas vezes nós temos que estar atento a elas, sabendo que elas existem. Cuidado, cuidado quando alguém lisonjear demais você. A lisonja é uma arma poderosa para a vaidade, para fazer você se achegar àquela pessoa e se afastar de quem não te lisonjeia. Né? Tem pessoas que muitas vezes são usadas por Deus para nos repreender, e tem outras pessoas no mesmo tempo que são usadas pelo diabo para nos afagar. Vigia, o mundo espiritual infernal está contra você. Ele não quer te ver bem, ele quer te levar à ruína. Às vezes, para te levar à ruína, ele te dá a sensação de que você está bem. Eu já vi dirigentes achar que estarem bem só porque está tudo correndo bem. Mas eles estavam tomando decisões erradas e achando que Deus estava aprovando. O diabo usava pessoas, usava pensamentos para nos fazer enganar. Para terminar essa mensagem, eu quero te dizer que existem o nosso pensamento, nossa mente, ela tem pensamentos de 3 origens. A primeira origem é a origem humana. Nós pensamos, temos a faculdade de pensar. A segunda origem é a origem divina, que o pensamento parece que é nosso, só que ele passa pela nossa mente e nos dá alegria, nos dá esperança. E há pensamentos que são demoníacos. Há pensamentos que vão distorcer a mensagem bíblica, assim como o diabo distorceu sobre não comer do fruto lá no jardim do Éden. Os pensamentos parecem nossos, mas não são. Nós temos que discerni-los. E como é que nós discernimos os pensamentos? Através da palavra de Deus. Você tem lido, você conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, fica difícil você discernir se é de Deus, se é seu,
ou se é do diabo, do inferno. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre de vigiar você mesmo, porque nós gostamos de vigiar os outros, de julgar os outros. Em 1 Coríntios 12, acho que 32, vai dizer, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados por ninguém. Nós temos que nos julgar. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu estou pensando está correto? Coloque isso diante de Deus, para Deus te dar discernimento. Discernimento espiritual. Ele vem com a leitura bíblica. Você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Então, se você não tem, faça isso a partir de agora. Vamos orar. Eu vou pedir a Deus discernimento espiritual sobre a tua vida e que Jesus te abençoe. Senhor, a tua mensagem foi dada. É uma mensagem curta, é uma mensagem de despertamento. Tu possa, Senhor Espírito Santo, falar com cada um, ensinar, mostrar, apontar os erros e apontar os acertos, para que cada um, Senhor, possa aprender com os seus atos, aprender com as pessoas ao redor, perceber que elas não estão sozinhas. Não há só homens e mulheres nesse mundo. Há entidades demoníacas que querem nos destruir. Dá-nos o teu entendimento. Esclarece a tua palavra para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir mais 2 hinos com o nosso irmão Paulo. E daqui a pouco nós voltamos para a oração final e para a bênção apostólica. Vamos cantar mais um hino para Deus. Ao surgir a trombeta, ao surgir a trombeta.
Meus irmãos, agradecemos ao nosso irmão Paulo, né, pelo carinho, de ter mandado os vídeos, ter feito esforço. Ele parou de fazer as coisas dele para nos abençoar. Então, Deus te abençoe, nosso irmão Paulo. Ele está na Igreja Metodista do Malé. Malé fica perto da Sulacap, no Rio de Janeiro. Se você mora ou quer conhecê-lo pessoalmente, pode ir lá na rua Anúncio Ostini, número 6, número 60, desculpa, no Malé, tá bom? E você vai ser abençoado com o louvor dele e da congregação e também com a mensagem poderosa do pastor Gilberto. Bom, vamos passar logo a nossa mensagem, que está lá no capítulo 6 do livro da Carta aos Efésios, no versículo 12. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler juntos, amém? Está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, quantas vezes nós lemos este versículo por diversas razões, com diversos propósitos, mas não percebemos claramente o que está dito nele intrinsecamente. E nós vivemos cometendo esse erro dia após dia. E o nosso adversário nos insta a colocarmos a culpa, a, a responsabilidade só sobre a pessoa, seja do nosso amigo, seja do nosso parente, do nosso cônjuge, e nós não percebemos, né, que eles são usados pelas hostes espirituais da maldade, pelos príncipes desse mundo, pelas potestades. Nós muitas vezes focamos no homem, na mulher, na criança, e esquecemos que por trás do mundo visível existe também um mundo invisível. O diabo, ele se esconde atrás de pessoas. Ele usa pessoas para nos entristecer, para nos angustiar. Ele usa as pessoas muitas vezes para nós não vermos a sua atuação. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo muito comum para quem é casado. Então, quem é casado vai ter uma percepção muito clara disso que eu estou a falar. Quantas vezes o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa, já te disse coisas que você estranhou, achou estranho, mas te magoou profundamente. E você fica pensando, mas por que fez isso? Qual foi a razão de ter feito isso? Né? A razão é que não era aquela pessoa que estava falando. Ela estava irritada, provavelmente, fora do contexto, e se deixou levar por um assunto, ou por uma
uma questão pessoal. Então, o nosso adversário, ele trabalha em várias frentes. Ele trabalha dentro de nós. Quantas vezes nós recebemos uma bênção, temos uma alegria e logo depois ele lança uma seta de tristeza, uma seta de angústia, uma seta de preocupação, ou muitas vezes expõe o desprezo de pessoas que nós amamos para nos roubar a alegria, nos roubar o ânimo. Quantas vezes a pessoa, o crente, ele fica triste? Quantas vezes ele fica angustiado com situações, às vezes no futuro. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda, mas a gente está preocupado, angustiado. Então, nós temos que vigiar com a nossa alma. Em Provérbios 4, 23, vamos abrir lá em Provérbios 4, 23, diz assim, olha, vamos abrir aqui, junto com vocês, está sendo tudo feito ao vivo, né? E a cores, Provérbios 4, 23. Abre sua Bíblia comigo, vamos lá. São poucos os versículos que nós vamos olhar. 4, 23 está escrito assim, sobretudo, o que deve guardar, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, se deve guardar, guarda o teu coração. Então, nós temos que proteger o nosso coração de tristezas, de angústias. Às vezes, proteger o nosso coração de alegrias extremas. Sim, a alegria pode te levar a cometer erros. O entusiasmo, a empolgação. Quantas vezes não levam as pessoas a fazerem casamentos que não são próprios, a fazerem negócios que não podem manter por causa do entusiasmo e da, do entusiasmo de fazer aquilo, né? Da alegria, da falsa alegria. Quantas vezes os não crentes bebem para ficar alegre e fazem besteira? De tudo se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da tristeza, porque quando o diabo te atinge na tristeza de coração, você perde as forças, você perde o ânimo, você perde a esperança. Não deixa de te roubar isso. O diabo é ladrão. E ele sabe muito bem aonde te atingir para te deixar fraco. Ou alegria extrema, se você é extremamente empolgado, mas começa as coisas e não consegue terminar. Quantas pessoas, né, tantos jovens, começam a faculdade, daqui a pouco não é aquilo que eles queriam, param, mudam para outro curso e vão, e daqui a pouco não querem mais nada. São ótimos para começar e são péssimos para terminar. Estão empolgados demais. Tem que vigiar com o coração. Tem que vigiar com isso. Tem que vigiar ao teu redor, na tua vizinhança, no lugar onde você costuma, né, ir, tomar um café, comprar um pão, porque às vezes uma palavra vem dessas pessoas. Às vezes uma pessoa amargurada, triste, fala um negócio para a gente que deixa a gente desconcertado. Né? Então, vigia com essa pessoa. Tem pessoas que
aparentemente são boas, mas quando você começa a ter um pouco mais de conhecimento, a tua alma começa a querer se afastar delas. Pessoas negativas, pessoas ambiciosas, pessoas invejosas. Vigia, porque a tua luta não é contra aquelas pessoas, mas contra o espírito que está usando aquela pessoa contra a sua vida. Tem que vigiar junto à tua família. A tua família pode te direcionar para um lugar que você não quer ir, ou para um lugar que você até acha que deve ir, mas que não vai te levar para uma boa solução, né? Às vezes nós temos um insight de Deus e quantas pessoas, né, chegam para nós e querem nos desanimar, às vezes até por boa intenção, querem cuidar de nós, não querem que a gente faça certas coisas, mas não estão sendo usados por Deus. Você não sente paz naquilo que elas estão falando. Então, cuida, também vigia, porque o diabo também usa pessoas da nossa família, pessoas da nossa confiança, tanto para nos elevar quanto para nos abater, né? No trabalho, né? No trabalho, quanto mais na igreja. Quantas pessoas ficam lutando por cargos, por vaidades, por besteiras. Isso tudo é o nosso adversário que está lutando contra nós. Às vezes o diabo manda um emissário, dá um tapinha nas costas porque a gente pregou bem, porque a gente cantou bem, porque a gente louvou bem. Um dos maiores receios que eu tenho é quando eu acabo de pregar e uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, pregou bem. Olha, cuidado, porque o diabo pode usar isso para fazer você se elevar além do que você merece. E a vaidade, levou à derrota humana. Né? O desejo de ter uma coisa que não é para nós, nos levou à queda, nos levou à desobediência. Lembre-se que Satanás é astuto, ele nos conhece muito bem, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, nos acompanha 24 horas por dia, sabe muitas vezes as nossas reações noturnas, sabe o que nós pensamos, não o que nós pensamos, o que ele consegue discernir das nossa leitura facial, sugere pensamentos que parecem ser os nossos pensamentos. E nós temos que vigiar até com os nossos pensamentos. Temos que tomar conta porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra entidades que usam todo o poder que têm, toda a vantagem que têm sobre nós. Nós temos uma grande vantagem sobre essas potestades, que é a oração, que é o discernimento dado por Deus. Mas muitas vezes nós temos que estar atento a elas, sabendo que elas existem. Cuidado. Cuidado quando alguém lisonjear demais você. A lisonja é uma arma poderosa para a vaidade, para fazer você se achegar àquela pessoa e se afastar de quem não te lisonjeia. Né? Tem pessoas que muitas vezes são usadas por Deus para nos repreender, e tem outras pessoas, no mesmo tempo, que são usadas pelo diabo para nos afagar. Vigia, o mundo espiritual infernal está contra você. Ele não quer te ver bem, ele quer te levar à ruína. Às vezes,
para te levar à ruína, ele te dá a sensação de que você está bem. Eu já vi dirigentes achar que estarem bem só porque está tudo correndo bem. Às vezes estavam tomando decisões erradas e achando que Deus estava aprovando. O diabo usava pessoas, usava pensamentos para nos fazer enganar. Para terminar essa mensagem, eu quero te dizer que existem o nosso pensamento, nossa mente, ela tem pensamentos de 3 origens. A primeira origem é a origem humana. Nós pensamos, temos a faculdade de pensar. A segunda origem é a origem divina, que o pensamento parece que é nosso, só que ele passa pela nossa mente e nos dá alegria, nos dá esperança. E há pensamentos que são demoníacos. Há pensamentos que vão distorcer a mensagem bíblica, assim como o diabo distorceu sobre não comer do fruto lá no jardim do Éden. Os pensamentos parecem nossos, mas não são. Nós temos que discerni-los. E como é que nós discernimos os pensamentos? Através da palavra de Deus. Você tem lido, você conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, fica difícil você discernir se é de Deus, se é seu ou se é do diabo, do inferno. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre de vigiar você mesmo, porque nós gostamos de vigiar os outros, de julgar os outros. Em 1 Coríntios 12, acho que 32, vai dizer, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados de ninguém. Nós temos que nos julgar. Será que isso eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou pensando está correto? Coloque isso diante de Deus, para Deus te dar discernimento. Discernimento espiritual. Ele vem com a leitura bíblica. Você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Então, se você não tem, faça isso a partir de agora. Vamos orar. Eu vou pedir a Deus discernimento espiritual sobre a tua vida e que Jesus te abençoe. Senhor, a tua mensagem foi dada. É uma mensagem curta, é uma mensagem de despertamento. Tu possa, Senhor Espírito Santo, falar com cada um, ensinar, mostrar, apontar os erros e apontar os acertos, para que cada um, Senhor, possa aprender com os seus atos, aprender com as pessoas ao redor, perceber que elas não estão sozinhas. Não há só homens e mulheres nesse mundo. Há entidades demoníacas que querem nos destruir. Dá-nos o teu entendimento. Esclarece a tua palavra para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir mais 2 hinos com o nosso irmão Paulo. E daqui a pouco nós voltamos para a oração final e para a bênção apostólica.